Que começo ruim, hein? Meu Deus do céu. Perdeu pro Vasco, de virada. Tenha dó, pô. O Vasco, que pra muita gente, a exceção, evidentemente, dos torcedores do Vasco, é um candidato ao rebaixamento. Ah, Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O Santos não tem pretensões nesse campeonato? Não contratou o Neymar, não contratou o Volezer, não contratou o Veron, o David Washington e não sei mais quem? Esse jogo você não pode perder, velho. Esse jogo você não pode perder. Mesmo sendo em São Januário. Mesmo sendo no Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E começou ganhando o jogo, dominando a partida. Tinha o controle total do jogo, o Vasco não fez nada. Aí 2 falhas de marcação, 2 gols do Vasco. Que desastre, gente. Que ponto perdido, besta, bobo. Sabe como é que você recupera um ponto desse aí? Ganhando do Flamengo no Maracanã. Vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Eu não acredito. Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Não consegue ganhar do Vasco. Gente, que desastre, hein? Que desanimador. Desanimador. Acabou a minha água. E olha que essa aqui, pelo menos em Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, não me dá nenhuma brisa não. De boa. Tem um ou outro que me chama aqui de Nutella, iludido, mas não acontece nada não. Mas a água de Santos, com todo respeito, olha, eu vou te falar uma coisa, família vascaína. E é assim, a gente começa o nosso sexto. Meu bom dia para você e família. Capelanes de 2025, Sormani. Mas é isso. É claro que vamos rir um pouco mais do Sormani aqui, destacando as oitavas de final da Copa do Brasil. Os 16 times tá ali definidos. Vamos trocar uma ideia também com o Papai Joel. É isso mesmo, há muito tempo que eu não pego um corte do Papai Joel. Vamos aqui resenhar com a ajuda dele sobre o João Vitor, Piton, Verrete. Ele dá um esporro no Fernando Diniz. Ele fala do Ryan, do Luiz Gustavo e também do Lorde. Que isso, Thiagão? É só o Papai Joel mesmo. Além disso, família vascaína, queria reagir aqui com vocês aos torcedores do Flu-C. Mas olha, o Diniz conseguiu, hein? Conseguiu mexer com os caras. Tu viu os bastidores? Ele falando que sábado é final, sábado é decisão. Xiii, família vascaína, você vai acompanhar aqui. Olha, mexeu. Diniz acertou. Então, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Como eu disse, vamos rir um pouco mais do Sormani e depois a gente fala aqui da Copa do Brasil, dos resultados de ontem. Se liga só. É a 5ª vez que eu começo a gravar esse vídeo. 5ª vez. Eu não sei como começar. Não sei como começar porque eu não tenho palavras. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Já falei bastante coisa em outras gravações, já xinguei um monte de gente, mas é melhor eu não fazer isso, porque senão eu posso tomar um processo. Posso tomar um processo. Porque minha vontade agora, acho que é de vocês também, é sair xingando todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Dos jogadores, à comissão técnica, até a direção do Santos. Todo mundo. Ninguém escapa, ninguém sai ileso dessa eliminação diante do CRB nos pênaltis em Maceió. Incrível. O Santos foi eliminado pelo CRB. Nos pênaltis. Com um elenco de 35 milhões de reais por mês. O elenco do CRB deve custar o quê? 3? Nem capacidade para bater pênalti e sair ganhando esse time tem. Não tem capacidade para jogar a Série A, está afundado na zona de rebaixamento, é eliminado na primeira participação na Copa do Brasil deste ano, já entrou na 3ª fase. Já foi eliminado pelo CRB. Cara, é uma coisa assim surreal. Eu não canso de falar isso. Porque assim, poxa, você, a gente tem conhecimento das nossas limitações. Mas foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi no mundo da bola. De torcedores. Foi. Como é que pode, cara, um time com Zé Ivaldo, Guilherme, João Schmidt, entre outros. Cara, uma brisa muito louca dos caras, mas vão brigar por título, parte de cima da tabela, sabe? Tá aí, como ele disse, né? Primeira participação na Copa do Brasil, tá fora. É isso, não tem o Léo Jardim. Vamos que vamos, família. Tá na tela para vocês os resultados de ontem, né? O Internacional ganhou por 3-0, Cruzeiro também 3-0 em cima do Vila Nova, que tem um goleiro lá, né, que passou pelo Vasco, que era aqui da minha cidade, né? O House
tomou 3 gols ontem do Cruzeiro, o Palmeiras conseguiu também 3-0 sobre o Ceará, Botafogo conseguiu perder, né, fora de casa, o Santos está eliminado para o CRB, e o RB Bragantino aplicou uma goleada de 6-0 sobre o Criciúma. Dessa forma, tá na tela aí para vocês, Sport TV Arte, ó, vem aí as oitavas, é isso, Atlético Paranaense, Vasco, Retrô, Maringá, Corinthians, Bahia, Internacional, Cruzeiro, Palmeiras, CRB, Botafogo e RB Bragantino. Seu adversário, melhor adversário aqui para o Vascão nas oitavas. Poxa, família, não dá para negar, né, que dá pra gente, claro, né, falar aqui sobre CRB, com todo respeito, Atlético Paranaense, Retrô e CSA, né, com certeza são os melhores adversários para você enfrentar nessas oitavas. Mas aí, família, eu acho que o Vasco tem condições de competir aqui com o Fluminense, né, RB Bragantino, cara, não sei como é que tá jogando o Galo, Botafogo também não tenho acompanhado, Cruzeiro eu acho que dá para competir sim, a gente entra em condições de passar, o Flamengo, né, tem um time qualificado, o Palmeiras também não dá para negar, Internacional também tem um time ajustado, mas eu acho que o Vasco consegue competir. Claro que o Internacional é favorito na minha opinião, como eu disse, o Galo eu não tenho acompanhado, de repente eu acho que o Bahia também dá para competir, tem um bom time, tem bons jogadores, o Corinthians é uma questão assim que, né, eu acho que o Vasco consegue competir, não acho o Vasco tão... como muita gente comenta aí que o Corinthians é muito, não acho, acima do Vasco, mas é uma questão que, sabe, o Vasco, sei lá, cara, o que acontece contra o Corinthians? Tem os erros de arbitragem? Tem, mas o Vasco, meu Deus do céu, contra o Corinthians, como eu disse, o Galo eu não tenho acompanhado, mas entendo que o Galo também é favorito. Como eu disse, né, já comentei aqui com vocês, no ano passado, o Vasco deu sorte nessa fase das oitavas, acabou pegando o Atlético Goianiense, mesmo jogando muito mal, conseguiu passar, e nas quartas também deu sorte, pegando o adversário até então ali, no mesmo nível, né, que foi o Atlético Paranaense, eu digo porque tinha ali adversários piores que o Atlético Paranaense. Então vamos aguardar, mas é aquele papo, né, torcer para que o Vasco, na data, né, do primeiro jogo, independente aqui do adversário, um Vasco mais preparado com o Fernando Diniz. Valeu, Sormani. Seguindo aqui a nossa resenha, vamos trazer o Papai Joel. É isso mesmo, Papai Joel vai ajudar aqui na nossa resenha nesse sexto. Quero saber se você concorda com essas opiniões. Olha só. Bom dia, bom dia, bom dia. Falar de Vasco, claro, não falei ontem porque ainda estava no hospital. Que depois daquele jogo sofrido, massacrante, dominante, de tantas coisas erradas, de pênalti batido errado pelo zagueiro que o Vasco, eu já falei dele demais. E não vou ficar dando mais fita a esse cara. Pelo amor de Deus, será que a torcida do Vasco precisa sofrer tanto pra ganhar do Operário? Com todo respeito ao Operário, mas porra, não dá, né? Não dá. Eu já avisei antes, vou avisar depois. Diniz, toma decisões. Não é ficar fazendo V da vitória, V de Vasco e vitória. Não é isso que vai resolver. A torcida do Vasco vem sofrendo há muito tempo. E porra, faz um jogo bom quando a gente pensa que vai repetir, faz aquele negócio que fez com o tal de Operário. Esse Vitor, meu Deus do céu, até quando? Não saímos porque o cara foi lá e bateu o pênalti mal no final, porque se bate o pênalti legal, faz o gol. Dá porra também do gol, faz o gol e tchau e benção. Uma competição que o Vasco tá precisando, porque o Vasco tá sem grana. Porra, time precipitado, time cruzando. O jogador do Vasco já tá pisando cruzando na área, e o Verrete vai brigar, seja o que Deus quiser. Porra, meu irmão, que luta. Quem tá segurando esse time do Vasco são os dois garotos da base. Porra. Porra, por aí mesmo. Pô, você... Não sei não, cara. Se pra ganhar do Operário precisa fazer aquela força toda, porra. E quando acabou o jogo? Não, deixa eu voltar. É Lorde, né? Aquele jamaicano, o danês, sei lá onde ele é. Amigo, tu não desrespeitou o treinador, não. Você desrespeitou a torcida do Vasco. Porque o jogador do Vasco faz aquilo, não, hein? O jogador do Vasco fica histéricozinho da beira do... Parece que tava jogando pra cacete, meu irmão. Qual é? Tá pensando que você é quem? Você é quem? Aí deu um chute no gol, mais ou menos. Agora faz o quê? Olha aqui, ó. Olha aqui o quê, rapaz? Você pago pra isso? Pra jogar bem? Pra ter comportamento? Tu veio da onde? Tu jogou aonde? Tu é quem? Pelo amor de Deus, já. Mas paz, bicho. Olha, se é verdade, Vinícius, eu vou cortar você do meu cardápio. Se você deu um abraço nele depois do jogo, ficou tudo bem. Que passa, rapaz? Tu era pra dar um esporro nesse cara, um esporro. Sabe o que é um esporro? Um esporro nesse cara na frente de todo mundo. Tá aí. Poxa, o Papai Joel, ele puxou aí, né, a questão da única jogada do Vasco, Piton, Verrete. E eu nem acho, cara. Não acho, não. Acho que desde a chegada aí do Fernando Diniz, o Vasco tá melhorando, tem o Nuno, tem o Ryan, as coisas estão acontecendo, assim, PH tá aparecendo bastante na frente. E lembra, eu comentei com vocês no nosso vídeo de pré-jogo, em relação ao Operário, que o PH ia ter muitas oportunidades, e teve, mas não conseguiu concluir bem. Né? Eu falei, poxa, eles vão colocar ali o Marcos Paulo, que é um jogador revelado pelo Fluminense, passou pelo São Paulo, ele foi vendido para o Atlético de Madrid, né? Eu falei, o cara que sabe jogar, né? Tá em queda na carreira, mas
tem recurso, mas não marca tanto, tem essa dificuldade. O PH vai ter espaço, e teve muito espaço, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu ali no último passe concluir bem para o Vasco aproveitar aquele espaço que ele estava tendo. Então eu discordo aqui do Papai Joel em relação a isso. Eu acho que o Vasco hoje tem outras possibilidades, mas claro, a principal jogada do Vasco é a bola aérea, porque o nosso centroavante, ele é, sabe, maravilhoso, que homem, a bola aérea, é o melhor do mundo, mas com a bola nos pés, a gente sabe que ele tem muita dificuldade, mas eu acho que hoje o Vasco não está vivendo somente de Piton e Verratti, não. Ele comenta também sobre o João Vitor, né? O João Vitor realmente, cara, parece que também chama. Não sei se estava muito nervoso ali na cobrança de pênalti. Eu tava vendo a reação de um vascaíno que, cara, me fez rir, cara. Ele falando assim, eu sabia que tu ia perder, tu tá passando essa imagem, tua aura e não sei o que, ele gritando, ele berrando. Eu falei assim, cara, não é só eu que passo mal, não. Todo mundo passa mal com o Vasco, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu achei o João Vitor, até uma parte do jogo, ele não tava tão mal. Ele tava tendo uns embates ali com o Daniel Amorim, chegando junto, me atrapalhando, não deixando ele dominar a bola. Sei que o Daniel Amorim também é horroroso, mas sei lá, cara, vai passando o jogo, aí ele parece que dorme em campo, e aí comete um erro ali, um erro aqui. Mas, assim, é um zagueiro que eu acho que tem tudo para crescer com o Diniz, porque é um cara rápido, não dá para negar que tá saindo melhor, né, jogando. E aí eu não sei, né, se o Diniz futuramente vai pensar no Maurício Lemos e Luiz Gustavo, que nesse momento de fato tá muito bem, mas pô, eu torço para que o João Vitor possa melhorar isso aí, cara. Realmente tem momentos da partida que o cara esquece, sei lá, já falei aqui, tem que ser um operário da bola, João Vitor. Pelo amor de Deus, você não é craque, você não é acima da média, é um operário da bola. Quando você tiver esse entendimento, eu acho que você vai entregar um pouco mais. Em relação ali, né, ao Papai Joel falando sobre o Ryan e Luiz Gustavo, eu, né, concordo em partes, né? De fato, são jogadores que estão contribuindo e eu fico muito feliz com isso, né? Porque é difícil, né, cara? A base, né, nesse momento de pressão, o Vasco sempre muito pressionado, né? É difícil o Vasco ter um ano de tranquilidade para esses jogadores, né, entrarem num clima melhor, com mais confiança, o time bem, né, as coisas acontecendo, é sempre nesse momento de pressão. Mas o Luiz Gustavo, que passou por um momento de dificuldade lá contra o Puerto Cabello, vem crescendo bastante, né, cada vez mais ali, ganhando confiança. E hoje dá para dizer, o Freitas estava no banco, né, na última partida, e o Diniz continuou aqui com ele. Não sei se na parada, né, vai voltar como titular, mas eu entendo ele performando desse jeito, nesse nível, até a parada, até lá o jogo contra o São Paulo, né, que vai ter a data FIFA, depois o jogo contra o São Paulo e a parada para o Mundial. Eu acho que o Luiz Gustavo vai ser titular, vai continuar sendo titular. Em relação ao Ryan, está se tornando um dos protagonistas do Vasco, né? Desde que o Diniz assumiu, é um cara que está se destacando, está jogando bem, e a gente espera muito mais dele, porque ele, nesse momento, no time titular, é o jogador que tem a força, que dá um tapa na frente, que chega no fundo, né, que dá o tapa e bate pro gol. O Nuno não tem essa característica, Coutinho nem se fala, Verratti da mesma forma. Então, hoje o Rael está sendo a nossa válvula de escape. Então, por isso a importância desse jogador, e por isso que eu gosto também aqui de sempre estar pontuando que o Vasco sente falta desse jogador de velocidade. Então, a gente espera também aí mais uma grande partida do Ryan e também do Luiz Gustavo. Agora, falando do Lorde, Edmundo também está falando assim, né, na live dele ontem. Eu não concordo muito não com o Papai Joel, entendo, né, ele foi treinador, essa postura dele, né, o jogador não pode de forma nenhuma desrespeitar o treinador, mas a gente precisa também ter o entendimento, né, do perfil do jogador, da cabeça, tudo isso tem que ser analisado para você não perder um ativo do clube nesse momento, e um jogador que eu entendo que pode ajudar a se colocar a cabeça no lugar. Eu estava até vendo aqui, ó, essa matéria do GE, o GE destacou ela ontem, muito interessante nesse sentido, para a gente falar um pouco mais sobre toda essa situação do Lloyd. Ó, aspas para o Verratti. É um jogador que chegou há pouco tempo no Vasco, tem que entender o que é o clube. Temos que ajudar. Ele pode nos ajudar muito. Necessitamos dele. A torcida estava um pouco chateada pelo jogo, mas todos precisávamos dele. Por isso, abracei, fui andando junto com ele e ele bateu o pênalti muito bem. E o PH disse o seguinte, ó, ele tem um talento muito grande, ainda está se adaptando. Ele é muito rápido, tem um contra um muito bom. Foi muito importante para a equipe, independentemente da cobrança ou não. Temos que saber, que vestir essa camisa é cobrança o tempo todo. Vários jogadores já passaram por isso. Vamos passar ainda. Aos poucos ele vai se adaptar a isso. Importante é ter cabeça boa para sustentar esses momentos e nos ajudar. Ele já fez diferença em alguns jogos, contra o Cruzeiro e Palmeiras. Foi assim. Ele não pode se abalar. E a torcida pode apoiar, porque ele vai nos ajudar bastante. Tá aí, PH e Verratti também falando sobre o Lorde. Eu concordo. Eu falei Lorde?
Tô pegando o gancho aí do Papai Joel. Lloyd, né, concordo aqui com o PH, com essa análise, foi muito bem contra o Palmeiras, de longe a melhor partida dele com a camisa do Vasco e passando assim uma mensagem pro torcedor, acho que dá, hein? Dá pra confiar, dá pra acreditar. Não pra ser titular, mas pra ajudar, pra entrar no decorrer dos jogos, né? O Vasco pressionado ali, de repente ganhando o jogo, ser a nossa peça pra contra-atacar, mas né, não conseguiu aí nas últimas partidas. Contra o Cruzeiro eu achei que ele entrou bem, contra o Operário ele também entrou bem, mas nessa última partida é aquilo, pra não ser repetitivo, e a galera que estiver chegando por aqui agora, isso aqui é feio, não pode, mal criado, perfeito. Mas isso não me incomoda tanto, sabe? Porque se dá pra resolver, se ele se arrependeu no vestiário, me parece que chorou, pediu desculpas, Pedrinho conversou com ele, Diniz, dá pra resolver? Beleza? Não deve se repetir? Perfeito. O que incomoda são as decisões. É uma cocota, é um ovinho, é um passe de... Lá contra o Vitória também, acho que tava 1-1, né? Verratti comeu ele no esporro, que ele foi dar uma letra lá, sabe? Não é o momento, não é o momento pra isso. Sabe? Não tá com essa confiança, não tá com essa moral pra, né, sabe? Decidir, tomar essas decisões que tem que sempre, vamos dizer assim, simplificar, né? No momento que dá pra tentar algo mais artístico, aí é outra coisa. Mas no jogo contra o Operário, né, passou dos limites ali e acabou empatando. E ainda bem que o Vasco classificou, porque a situação dele poderia ser bem pior. Marcou o gol de pênalti também, então vamos torcer para que o Lloyd possa nos ajudar aí futuramente. Eu gosto sempre de pontuar isso, né, pode ser titular aí contra o Fluminense. E para finalizar a nossa resenha, vamos reagir aqui junto aos torcedores do Flu-C. Mas olha, sentiram a pressão, hein? Diniz, não sei o que, sábado é final, é decisão contra o Fluminense. Ih, olha só. Vocês estavam mais cansados, o jogo de sábado foi pra gente. Teve uma descarga física e principalmente emocional pra reclamar pra hoje. Era foda, caralho. Agora vamos descansar. Acabou. Sábado é final contra o Fluminense. Parabéns pra todo mundo aí. Então vocês escutaram bem o que saiu da boca do Fernando Diniz, não escutaram? Principalmente você, torcedor tricolor que é viúva do Diniz, e principalmente você, jogador do Fluminense, atleta profissional do Fluminense. Você escutou o que o Diniz falou? Que sábado, contra o Fluminense, vai ser uma final. Alguns torcedores precisam entender, e principalmente alguns jogadores dentro do elenco do Fluminense que estão lá até hoje precisam entender, é que esse Diniz, ele não existe mais. Ele tá marcado na história, tá lá, você vai ver foto lá em Laranjeiras, vai ter o troféu da Libertadores, mas ele não existe mais. O Fernando Diniz que existe hoje é esse aqui, que é treinador do Vasco da Gama. E disse na coletiva que sempre quis voltar pro Vasco, que tem uma identificação grande com o Vasco. É um torcedor. E também jogadores do Fluminense. Sábado é dia de guerra contra o Vasco da Gama dentro do Maracanã. Não tem outra opção a não ser vencer o Vasco da Gama. É um clássico, eu quero vencer. E tem o fator 3, que pra mim é o mais importante de todos, tá? Do outro lado, cara, tem o Fernando Diniz. Fernando Diniz, que eu sei que muitos torcedores do Fluminense, diria a maioria esmagadora, tem uma eterna gratidão por ele, porque ele foi o nosso técnico na conquista da Libertadores, depois da Recopa, né? O Vitória Fluminense, né? Todo mundo gostava, eu também gostava, mas que depois, por ego, vaidade, arrogância, ele praticamente colocou o Fluminense na segunda divisão, 6 pontos em 11 rodadas com ele. Depois tiveram umas 2 rodadas com o Marcão 0 ponto. Então o Fluminense tinha 6 pontos em 13 rodadas no Brasileirão. Era quase impossível de escapar do rebaixamento e escapou. Pra quem não lembra, porque as pessoas sempre me perguntam, André, por que você tomou tanta raiva dele? Por que você virou hater dele? Eu já expliquei 1 milhão de vezes aqui e vou explicar somente mais uma vez, tá bom? De forma bem resumida. O Fluminense vinha tendo uma série de resultados ruins e a diretoria fez uma reunião com ele pedindo pra ele fazer um jogo mais pragmático, né? Não expor tanto a equipe, tentar organizar de forma diferente pra gente poder parar de perder. E a partir daí o Fluminense tem uma sequência de resultados positivos, e aí depois ele voltava a jogar no estilo dele, dinizismo, coisa e tal. A resposta dele foi que ele não ia se render ao sistema, não vou me render ao sistema, eu só sei trabalhar de uma forma, pra mim não basta vencer de qualquer jeito, tem que vencer do jeito que eu acho certo, e eu não vou mudar. Fiquem à vontade pra vocês fazerem aquilo que vocês acharem que deve ser feito. Ele talvez tenha escalado, tenha feito a pior escalação desde que ele assumiu o Fluminense contra o Flamengo, um time lento, pesado. E como consequência disso, o Fluminense sofreu a derrota pro Flamengo. Num pênalti até inexistente, do Calegari em cima do Bruno Henrique. Não foi pênalti, mas a performance do Fluminense é horrorosa durante o jogo. O Flamengo ganhou de 1-0 e o Diniz foi demitido. Diniz hoje está no Vasco. Diniz hoje é nosso adversário. E falou isso aqui, ó, depois da classificação contra o Operário. Vocês estavam mais cansados, o jogo de sábado foi foda pra gente.
teve uma descarga física e principalmente emocional pra caramba. Vai tomar pra hoje. Era fora, vamos descansar. Acabou. Sábado é final contra o Fluminense. Parabéns pra todo mundo aí. Sábado é final contra o Fluminense. Você tem dúvida que esse cara vai fazer de tudo e mais um pouco para poder tornar o Vasco vencedor dessa partida? Para ele poder mostrar pro Mário, pra ele poder mostrar pra imprensa, pra ele poder mostrar pra torcedores como eu, que passaram a odiá-lo, que ele sempre tem razão, que ele foi injustiçado, que é um absurdo, que o time tava desfalcado, que foi só um mês de resultados ruins. Ele falou isso agora na coletiva do Vasco. Só tive um mês de resultados ruins. Ela esquece que foram 8, 9 jogos sem o Fluminense vencer e que, repito, colocaram o Fluminense com apenas 6 pontos em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Tu tem dúvida que ele vai fazer de tudo pra derrotar o clube que você ama? Então, galera, vamos ao Maracanã. É pelo Fluminense. Tão somente pelo Fluminense. Vale 3 pontos, vale a nossa honra, vale a nossa dignidade, porque tu pode ter certeza. Vai dar Vasco. Se o Vasco ganhar do Fluminense, vai ganhar. Se o Diniz der a vitória ao Vasco, vai dar. O que ele vai falar, o que você, torcedor do Fluminense, vai ouvir vai ouvir muita. De alguém que por ego, vaidade, arrogância, quase rebaixou o clube que você diz que ama. Eu tenho certeza que você não quer isso. Mas sábado, ele é nosso adversário. Tá? E o último, agora um recado. Tudo que eu fiz até agora pra vocês aqui é um pedido, cara. Do fundo do meu coração. Não tô te cobrando, não tô fazendo nada, eu não sou ninguém pra cobrar ninguém. Eu tô fazendo pra vocês aqui um pedido ao torcedor do Fluminense. Agora, aos jogadores do Fluminense. Agora sim pra vocês é um recado. Pra vocês dinizistas que estão aí dentro, e eu sei muito bem o nome de cada um. Quem é quem? Que queria o Fernando Diniz de volta, que ainda continua com resquícios daquele dinizismo, aquela toqueira exacerbada, aquele jogo pra trás, aquele jogo pro lado, aquela morosidade. É pelo Fluminense, hein? Pra vocês, jogadores, é pelo Fluminense, hein? Porque ele lá do outro lado tá falando que sábado é uma final. Pra vocês, tem que ser mais do que uma final. Tem que ser um jogo mais importante do que os jogos que vão ter aí pela Copa do Mundo de Clubes. Vale a honra de vocês, vale a dignidade de vocês. Rapaz. Vale a dignidade do torcedor do Fluminense. Pelo Fluminense. Você pode amar, gostar, reverenciar, querer o Diniz de volta, mas sábado, cara, isso ele é nosso adversário. Então façam como vocês fizeram contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do ano passado. Durante 90 minutos, ele é adversário. E vencer e aniquilar a equipe dele tem que ser o único objetivo de vocês durante os 90 minutos mais os acréscimos. Família, quando ele falou ali, aniquilar, e eu falei, tô no Mortal Kombat. Galera do game, eu tô no Mortal Kombat. Mas olha, o Diniz mexeu com os caras, hein? Ó, galera tá que tá. Mas assim, família, é o papo da ingratidão, né? Porque, olha, assim, no meu entendimento de futebol, aquele time do Fluminense sem o Diniz, impossível. Impossível ganhar Libertadores. Era impossível, na minha modesta opinião. Eu acho que, cara, o próximo, no caso, 2024, comprovou isso. Foi um time que ganhou, bateu a Libertadores e brigou pra não cair até a última rodada. Não tinha condição. Ele fala ali, né, esse futebol de toque pra trás, morosidade, mas aí eu te pergunto, um time com Keno, Ganso e Cano. Pô, só na frente 3 jogadores que não tem mais essa condição física, aquela velocidade, né? O Ares, nem se fala, o Ares joga muita bola e tem essa condição física. Mas 3 jogadores no comando de ataque, você pegava ali o Marcelo, você pegava ainda o Felipe Melo que estava jogando, né, a galera, tecnicamente falando, claro, com muita qualidade, mas pesada. Você acha que qualquer treinador faria esse time campeão? Não. Claro que os adversários também acabaram, né, ajudando muito, pegaram o pior Boca da história, time horroroso do Boca. Mas assim, muita ingratidão, porque o Diniz com certeza fez. Foi uma peça muito importante, infelizmente, né, falando para o Flu ser campeão aí da Libertadores em 2023. E assim, falando do confronto de sábado, é um jogo difícil, cara. Mas eu tô muito animado, assim, eu tô bem curioso para ver o comportamento do Vasco nesse confronto, porque geralmente, né, sempre um Fluminense, principalmente quando o Diniz estava lá comandando, sempre um Fluminense com mais posse e o Vasco um time mais reativo. Então, imagino que o Vasco vai tentar ter mais o controle do jogo. Vai ser um jogo, eu acho que muito parecido com o que foi contra o Fortaleza, porque também o Renato Gaúcho não é um treinador que joga atrás, então acho que vai ser um jogo muito pau a pau, trocação ali, um jogo bem, de repente, de muitos gols, né, pela característica do Diniz e também pela característica do Renato, e analisando time por time, é aquilo, né? Se fosse aí há 3 jogos atrás e o Vasco continuasse naquela pendenga, eu ia, né, clássico, de repente a gente muda, tal, mas não ia entrar tão confiante.
Eu sei que com o Diniz é uma derrota, uma bela vitória e um empate, né? Os 3 resultados já ele conquistou aí. Mas a mudança de postura que chama a atenção. Hoje é um outro Vasco. Também estou bem curioso para ver a postura do Vasco sem o Felipe Coutinho, de repente com um time mais móvel, né, de mais velocidade, de mais embate físico. Tecnicamente falando, não dá nem para falar que ele vai fazer falta, a realidade é essa. Não dá pra gente chegar, pô, mas o Coutinho controla, pifa o jogo, é um cara importante, pega na bola toda hora. Não, ainda não tá contribuindo pra gente falar, vai fazer falta. Não vai fazer falta. Se o Vasco ganhar, se o Vasco empatar, não vou nem falar outro resultado, não vai ser porque o Felipe Coutinho jogou ou não jogou, né? Porque nesse momento não está contribuindo ao ponto da gente falar, tá fazendo falta, né? E eu acho que tá até atrapalhando em alguns momentos, como foi contra o Operário, como foi contra o Vitória, né? Nos jogos, né? No comando do Diniz. Melhorou pouca coisa, né? Contra o Operário agora achei muito mal, para mim um dos piores em campo com a camisa do Vasco, errando muita coisa. Então tem esse detalhe para essa partida contra o Fluminense, mas eu tô confiante, eu acho que o nosso momento tá de evolução. O Fluminense é um time que até tá, né, como o Renato falou, conquistando ali os resultados, tá para classificar para a Sul-Americana, tá na próxima fase da Copa do Brasil. Nesse momento tá com 14 pontos, né, 4 pontos acima do Vasco, mas é um time que está sendo muito questionado, a defesa falhando, o comando de ataque, né, não conseguindo fazer os gols. Não dá nem para tirar esse jogo como exemplo, que foi a Aparecidense. Então, para essa partida no Maracanã, no sabadão, eu tô sim confiante. A única coisa que me preocupa um pouco mais é o desgaste, né, do Vasco. Eu comentei isso aqui com vocês, que nessa sequência de jogos Fluminense e Vasco, Fluminense conseguiu em 2 partidas poupar geral, até o Renato foi poupado. A realidade é essa, que ele nem foi viajar em 2 jogos, né, na Sul-Americana. Então o Vasco não tá numa pegada de 13 jogos, desde o jogo lá contra o Corinthians, que poupou 8 jogadores, 13 jogos, só contra o Palmeiras que o Coutinho e o Verratti ficaram de fora, mas aí 2 jogadores, né, o Coutinho nem tanto pela idade, pela questão física, e o Verratti sim pela idade, porque já tem ali 36, 37 anos na família vascaína. Mas estou confiante, eu acho que esse tempero do Diniz aí, ó, rapaz, tirou os caras do sério. Estou confiante. E você, família?